E vem conferir 5 obras orientais para você consumir no Dia das Bruxas. E estamos nos Dias das Bruxas. E por causa disso, eu resolvi fazer um vídeo especial aqui no canal, trazendo um top 5 obras para você consumir do Oriente que se tratam do terror, do horror. E por que eu coloquei obras? Porque eu acho que quando eu tentei fazer um top 5 só de mangás, eu senti que tava faltando alguma coisa. E de animes também. Então eu resolvi fazer obras para poder falar tanto de anime como de mangá. Então eu vou trazer o top 5 e eu vou falar se você deveria ir atrás do anime ou atrás do mangá. Deixando isso claro, vamos à lista. E eu começo essa lista com o mangá de Another. Another primeiro lançou seu mangá, fechado em 4 volumes. Mangá esse que, pra quem tiver curiosidade, depois dos 4 volumes, ainda saiu uma light novel e um volume extra pra você conseguir ficar mais tempo nesse universo. Obviamente, o que fez mais sucesso e que fez com que muita gente conhecesse a obra foi o anime. Anime que está completo em 12 episódios. Mas o Another é um ótimo exemplo para começar, porque eu não recomendo o anime de Another. Eu não gosto do anime, eu não gosto da resolução da história, como eles seguiram a história para ter a resolução dela. Tem muita coisa que eu não gosto do anime, como o ritmo é tratado. Então o anime como um todo eu não recomendo, mas o mangá eu recomendo bastante. Enquanto o anime errou em muita coisa, o mangá conseguiu aperfeiçoar perfeitamente a parte do suspense, a parte do mistério, a parte da investigação, e você consegue acompanhar de uma forma mais interessante quem que é aquela pessoa que está por trás de tudo aquilo. Só que eu coloco isso aqui não só porque ele é um bom suspense, eu coloco aqui porque existem muitas pessoas que gostam de terror e horror, e Another tem tudo isso. Ele tem o terror, ele tem o horror, ele tem o gore, e ele brinca muito com esse gênero que faz muito sucesso, que seria essa ideia do sobrenatural, seria de um fantasma, de um espírito que está amaldiçoando aquelas pessoas. Eu acho a temática interessante, e para quem gosta dessa temática, eu recomendo muito o mangá. Sem contar que só tem 4 volumes. Então você consegue ler rapidamente, em 1 hora e pouco, dependendo como for seu ritmo de leitura, em um dia ou poucas horas do seu dia, você consegue acabar a obra e ficar até acompanhando e brincando com quem é o assassino. Obviamente, se for atrás do anime, você também consegue assistir um dia, afinal são só 12 episódios. Mas como eu falei, eu não recomendo o anime, recomendo o mangá, porque eu acho que ali sim, eles conseguem trabalhar muito bem a temática e a obra como um todo, com bastante gore, terror, horror, suspense para você fazer parte da investigação, numa temática de fantasmas e espíritos. E o segundo anime dessa obra seria Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul apareceu recentemente aqui no canal com animes que eu acredito que mereciam um remake. E só por falar isso, já deixa bem claro que eu não recomendo o anime de Tokyo Ghoul. O Tokyo Ghoul tem um mangá bem maior do que o mangá de Another. São 14 volumes, enquanto um tem 4, o outro tem 14. Mas mesmo assim, eu recomendo que você vá atrás do mangá de Tokyo Ghoul. A parte do gore também funciona muito bem. A parte do terror, que envolvia as criaturas como um todo, eu gosto bastante. E eu acho que o mangá, depois que eu li ele, eu achei que foi um mangá que funcionou muito bem pra mim. Eu gostei da leitura, tanto que ele me interessou a querer ler os spin-offs. Aqui você não precisa ler os spin-offs, o foco só na história principal já vai funcionar muito bem pra você. Qual é o problema do anime, pra quem não viu meu vídeo falando sobre quais animes mereciam remake? O problema do anime de Tokyo Ghoul é que ele, na primeira temporada, apesar de ele ter um ritmo que não me agrada muito, algumas escolhas técnicas que não me agradam muito, ele até funciona até certa parte. O problema é a segunda temporada. A forma como a segunda temporada de Tokyo Ghoul termina, ela acaba deixando tudo uma grande confusão, fazendo com que a história não flua muito bem e os spin-offs a partir dela virassem uma grande confusão. O final da segunda temporada é muito ruim, as escolhas narrativas que eles levaram não funcionaram nada bem e o anime acabou virando desastre. Já o mangá não. O mangá é aquele mangá que você pode ler os 14 volumes, gostar dessa temática de terror e horror, com bastante gore, com bastante estilo das criaturas que eles colocam, que pode funcionar muito bem, e ao mesmo tempo, você ainda pode seguir pros spin-offs caso você goste. Mas eu acho que pra quem gosta desse estilo, que tem um anime que tem uma boa ação, que tem uma boa quantidade de gore, misturando ação junto com a parte até um pouco de terror, que eu acho que eles conseguem trabalhar muito bem, até na animação, eu acho que esse anime pode funcionar pra você. Tokyo Ghoul é uma boa pedida daquele terror leve, não é que é leve porque tem bastante violência, bastante sangue, mas não é algo que vai te assustar, é algo que pra quem gosta desse estilo mais da violência gráfica, eu acho que o Tokyo Ghoul pode funcionar com uma boa história, com uma boa temática, com um universo bem criativo que o autor teve para construir todo um universo. Tanto que como eu falei, se você ver o anime, você vai ficar decepcionado. Se você ler o mangá, eu tenho certeza que você vai querer ler os spin-offs também.
E um outro mangá que eu sou muito fã, inclusive eu quero trazer mais conteúdo sobre ele aqui no canal, é o mangá de Gantz. Eu gosto muito do mangá de Gantz pela temática e pela ideia que o mangá tem. Pra quem não sabe, Gantz conta uma história de duas pessoas que morrem aleatoriamente e eles acabam aparecendo numa sala com várias outras pessoas que acabaram morrendo por motivos diferentes. E a partir daí, eles são jogados num jogo, que eles vão ter que lutar contra demônios, contra espíritos, contra estátuas gigantes, contra todos os tipos possíveis de criatura. E se eles ganharem e acumularem pontos, eles podem voltar à vida ou até ganhar outros recursos, dependendo da escolha que eles ganhem caso eles sejam campeões. Gantz acaba brincando muito bem com a temática de terror de formas diferentes. Tem uma temporada que tem, por exemplo, vampiros como foco. Tem uma temporada que é focada mais... tem um jogo que é focado em mais alienígenas. E quando acontecem as mortes, acontece de uma forma bem grotesca. Acontece com bastante gore e eu gosto muito das cenas de ação. As sequências de ação de Gantz são sensacionais. Eu adoro como eles brincam com a ação, com o gore, discutir coisas mais profundas, como, por exemplo, a ideia de você vai deixar um pouco o que a sociedade considera certo quando você já sabe o que tá morto. Então tem algumas escolhas que eles fazem que são personagens que têm uma escolha duvidosa, mas para aquele momento geram boas discussões. Óbvio, diferente dos outros dois primeiros que eu recomendei, aqui fica mais difícil de assistir num dia só, de você ler num dia só. Afinal, são 37 volumes. Mas eu recomendo muito que você faça a leitura. É uma leitura que não é leve para quem não gosta muito, acha mangás pesados, difíceis de ler. Você não vai conseguir maratonar um mangá como esse, porque é muito volume, tem assuntos muito pesados e até temáticas e escolhas narrativas que deixam a obra mais pesada, mas eu recomendo muito que você vá atrás mesmo do mangá, porque é um mangá que funciona muito bem. Eu tenho um problema com o final, e tem um arco, eu tenho um probleminha ali, mas de modo geral é uma obra que funciona muito bem, pelas discussões, pela temática, pela criatividade e como eles brincam com o universo. Já o anime, eu não recomendo de maneira nenhuma. Não recomendo que você assista, porque ele não consegue mostrar metade do que a obra traz de principal. Além de ter a única coisa que tem de boa, realmente, é a boa abertura, porque a animação não funciona bem, a parte de como a narrativa funciona para 12 episódios não funciona de maneira nenhuma e é um anime terrível. Se você quer ter uma experiência de Gantz, antes de ler Gantz, para saber se vale a pena ou não, eu recomendo que você assista o filme Gantz ou, que não é o melhor filme do mundo, tem vários problemas, não retrata o melhor que a obra consegue te apresentar, mas ele consegue te dar um vislumbre do que é. Então se você quer saber se vale a pena ou não antes de entrar de cabeça em 37 volumes, que eu sei que é bastante coisa para quem não tem tempo para ler, por exemplo, recomendo que você veja o filme Gantz Zero, porque aí pelo menos você tem uma ideia do que é esse universo, e eu acho que você vai querer consumir. Para você que gosta de terror e horror, eu acho que é uma boa pedida também. Não recomendo que vá atrás do live action também, o live action não funciona de maneira nenhuma, mas no fim, o que funciona é o mangá. Mas o Gantz Zero, para quem só quer ter uma experiência, saber se vale a pena, eu acho que é uma boa porta de entrada para depois ir pro mangá, que fala muito sobre terror e tem muitas temáticas diferentes pela forma como eles abordam a história. E a penúltima obra que vai entrar nessa lista é Blood Sea. Blood Sea é um anime que desde que ele estreou em 2011, ele é aquele anime que ele é recordado, relembrado, falado pelas pessoas pela grande violência que a obra tem, pelas criaturas bizarras, pela grande quantidade de sangue e morte, que até lembra muito o filme Kill Bill, no sentido de parece que usaram tanto sangue que chegou a um ponto que nem sabia mais de onde saía sangue dos personagens. Uma das mortes mais bizarras que eu vejo de anime tem em Blood Sea. Uma das sequências de ação mais fortes que tem em alguns aspectos, Blood Sea tem. Blood Sea brincava e gostava dessa ideia do gore através da sua obra. Então pra você que gosta de uma boa ação, que gosta bastante desse estilo de boa ação com espadas, mas às vezes também com luta mesmo, mas que não tem medo de ter bastante gore, bastante sangue, mortes que vão te chocar, Blood Sea é pra você. E Blood Sea é o motivo dessa lista ser colocada como obras e não mangás. Porque o mangá de Blood Sea, ele não é ruim, ele vale a pena ser lido caso você goste desse estilo. Inclusive, pra você que gosta de Blood Sea, pra você que gostou, viu minha recomendação, foi atrás e gostou, não pare no anime. Tem outras opções muito boas pra você continuar nesse universo. Blood Sea não parou apenas no anime de 2011. Ele teve o seu mangá, que também fez bastante sucesso, ele teve filmes, ele teve continuações, teve histórias paralelas de outros personagens. Então pra você que gosta de Blood Sea, recomendo que continue indo atrás da obra. Mas eu coloco essa lista porque quando eu penso nesses animes que dá violência, esse terror através mais das lutas muito pesadas, Blood Sea tá nessa lista. Eu poderia colocar Berserk, mas eu coloquei obras que eram mais fechadas. Eu acho que Blood Sea, por exemplo, encaixa muito bem em tudo isso. No gore, no sangue, nos personagens, da história interessante e em coisas que vão te chocar. E esse foi, como eu falei, o que eu recomendo do anime. O anime foi muito pesado no que ele quis fazer, mas mostrou o seu ponto. Muita gente lembra de Blood Sea mais pelas mortes e pela violência gráfica que a obra tem, do que realmente pela história impactante que ele tem. Então, pra você que gosta desse estilo, procura anime que é mais focado menos no terror mesmo, e mais em ação,
mais em luta, mais em realmente naquele, a luta, a morte pela morte, Blood Sea é pra você. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender se você assistiu o anime de 2011. Como eu falei, o mangá vale a pena, os filmes que saíram depois vale a pena também pra você que gostou da obra, mas o que marcou mesmo e fez com que ele entrasse nessa lista foi 2011. Marcou tanto o anime de 2011 que ele fez com que essa lista virasse praticamente obras, pra eu poder mencionar esse anime aqui. E em primeiro lugar, eu não vou colocar uma obra específica, eu vou colocar um autor. Esse autor é o Junji Ito. Junji Ito que, quando você pensa em terror, quando você pensa em horror, quando você pensa em obras que deveriam ser inspiradas e ser adaptadas de obras, eu venho na minha cabeça o Junji Ito. Junji Ito, ele é um rei, um gênio do gênero de terror e horror. Não só pelo como ele trata a narrativa, que ele honra muito bem os gêneros e subgêneros do terror, mas também como ele percorre suas obras. Eu não vou deixar uma obra específica dele aqui, porque eu acho que ele tem muitos. Eu vou deixar algumas passando aqui. Ele também tem o Anime Collection dele, mas eu recomendo que realmente você vá atrás da obra. Ele tem muitos mangás que acabam fazendo com que tenham pequenas histórias. Alguns têm histórias específicas, alguns são mais clássicos do que outros. Junji Ito já foi lançado no Brasil, caso alguém tenha interesse de comprar, e essa é uma compra que vale muito a pena, porque você não vai ter uma grande coleção para fazer. Você pode comprar volumes específicos, você vai conseguir consumir a história dele, mas quando você pensa em monstros assustadores, quando você pensa em aqueles cenários que você vê no mangá e viram marcantes pelo bizarro que tem, com certeza tem alguma coisa a ver com Junji Ito. A forma como ele consegue escrever sua obra, escrever o horror e o terror, seja como ele é alguém que pensa muito bem nesse gênero, faz com que ele esteja no primeiro lugar nessa lista e uma leitura obrigatória. Eu acho que o melhor disso é que esse é o que você não pode perder, porque ele é aquele mangaka ele não tem uma história fechada que é gigantesca. Então, a partir daí, você consegue ler obras rapidamente, com um volume, lendo uma outra história dele. Você consegue ir atrás das obras deles e ler facilmente. Eu também recomendo o mangá, porque é o que eu falo, ele é um gênio da área. Então é bom você consumir o que esse cara, que é um gênio da área, fez. Ele é um gênio como mangaka, ele é um dos principais, se não o maior, na parte do gênero de terror e horror, na parte dos mangás. Até brinca forte quando você pensa em comics de modo geral. Então, quando você for consumir a obra desse cara, a recomendação é que você veja a obra original, o material original que ele pode te entregar. Então, como eu falei, tô deixando alguns mangás dele aqui passando para você saber qual é a coleção que você tem que ver, com o nome embaixo também para você poder ir atrás. Para mim, ele tem que estar em primeiro lugar. Quando você pensa em mangá, quando você pensa em horror, quando você pensa em terror, Junji Ito vem na cabeça, pelos seus quadros, pelos seus painéis e pelas suas histórias, que respeitam muito o gênero. E para quem gosta de terror e o barra horror, você tem que conhecer esse cara, conhecer a biografia dele, conhecer a história dele e com certeza leia a obra original feita pelo mestre Junji Ito. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, qual obra de terror barra horror nos mangás você acha que faltou aqui? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.